noite a todos. Agora são 20h30. Como combinado, a gente vai começar uma live que é para homenagear o Dia do Moedeiro, que são os trabalhadores que trabalham com a produção de dinheiro, trabalham na Casa da Moeda, na famosa Casa de Papel, para quem assiste a série que passa na Netflix, e que tem muita gente que usa fantasia de carnaval sobre isso. Quem não... Eu sou Raul Bittencourt, eu sou do Movimento Luta de Classes e da Unidade Popular pelo Socialismo. Eu estou aqui com o companheiro Vitor Hugo, trabalhador da Casa da Moeda. Dá um alô aí, companheiro. Bom, como o Arthur falou, meu nome é Vitor, eu sou funcionário da... Como o Raul falou, perdão, Raul. Não, tranquilo. Só para você ter ideia, o nome do meu filho é Arthur. Por quê? Porque tinha tanta gente que me chamava de Arthur na vida, e não Raul, que eu acabei optando por botar o nome dele de Arthur. Viu? Até mesmo eu erro. Mas vai lá, Vitão. Desculpa, Raul, desculpa. Meu nome é Vitor, sou, além de funcionário da Casa da Moeda, eu hoje estou no sindicato como diretor de saúde e meio ambiente. E hoje é dia de Santana, que é o dia que a gente comemora o dia do funcionário da Casa da Moeda. Dia esse, inclusive, que nos foi tirado, né, nas últimas gestões, desde esse governo Bolsonaro, porque como a gente não tem o feriado do funcionário público, a gente usava esse dia como um dia de descanso, como feriado, e até isso as políticas de Bolsonaro conseguiram tirar da gente. O dia da classe dos trabalhadores da Casa da Moeda. Então você quer dizer que o cristão, alto cristão, católico, não sei o que ele é, Jair Bolsonaro, até o dia santo dos trabalhadores da Casa da Moeda, eles querem tirar. Eles tiraram. Já tiraram, né? Além de querer tirar o emprego de vocês. Sim, além de querer tirar o nosso emprego, exatamente. Entendi. Por que a gente está fazendo essa live hoje, pessoal? O governo Bolsonaro, por ideia provavelmente do banqueiro, do BTG Pactual, Paulo Guedes, tem planos de privatizar a Casa da Moeda. Ora eles falam que vão privatizar, ora eles recuam. Para nós, trabalhadores do serviço público, para nós, empregados públicos, para nós, cidadãos cariocas, é importante você ter entidades, ter órgãos, ter empresas estatais funcionando aqui no Rio de Janeiro. Porém, parece que toda hora eles querem esvaziar a nossa cidade. E a gente hoje vai ouvir o nosso companheiro, o grande camarada de luta, antifascista, Vitor Hugo, que vai falar para vocês como é que está a luta dos trabalhadores da Casa Moeda e como é importante para a gente ajudar esses companheiros contra a privatização. Vitão, fica à vontade aí, companheiro, estamos em casa. Então, a nossa luta começa já com a saída da Dilma, né? Com a saída da Dilma no início do lado do Temer, nós já começamos a passar pela possibilidade da privatização e ao longo desse tempo a gente já montou frente parlamentar, já fomos a Brasília algumas vezes, né? Não só os representantes sindicais, como a própria categoria já esteve em Brasília, em movimentos, mas no governo Bolsonaro os ataques ficaram ainda no governo Temer a gente conseguiu minimamente acabar com a privatização e nos governos Bolsonaro os ataques aumentaram, só que os ataques foram para além, sabe? Porque além das possibilidades de privatização, se instala na Casa da Moeda uma diretoria, rapaz, que eu acho que o único adjetivo que eu posso dar para eles é perversos. Porque a gente sente um certo prazer, sabe? Em causar maldade aos funcionários, sabe? Desde diretor, indo para dentro da fábrica, da palestra, da entrevista para a rede de televisão, dizendo dentro da fábrica, na frente dos trabalhadores, que a Casa da Moeda tinha que ser privatizada, entendeu? Até condução coercitiva, como aconteceu comigo no dia 10 de janeiro, né, de funcionário para dentro da sala de diretoria. Como você sabe, eu fui conduzido pela segurança da empresa após uma manifestação contra a entrevista do diretor. Eu fui conduzido por 2 seguranças até a sede da diretoria da empresa para prestar esclarecimentos. E assim, é uma empresa que já foi muito enxugada, os quadros já estão muito enxugados, nós já tivemos muitas demissões nos últimos anos, né? E o que acontece? A gente, mesmo com todas essas demissões,
O funcionário da Casa da Moeda, ele atende as demandas, sabe? A gente não deixa as demandas. E as equipes estão formadas e muito justas. Imagina, uma máquina que funciona com 5 trabalhadores, vai ter que demitir um, e aí, não funciona, aí o sistema não funciona mais, porque ela precisa dos 5 trabalhadores operando aquela máquina. E como é que funciona? Então é mais uma face do sucateamento, né, travestido de avaliação, né, e o processo, inclusive, fala em demissão 1 milhão de vezes. E em momento algum fala de promoção, sabe? É só mesmo para demitir, para mais nada. É impressionante. Então, é uma prática comum nos governos neoliberais, né? Você pega algo que funciona, Sim. você ataca os trabalhadores, sejam eles das estatais ou do serviço público, a coisa começa a degringolar, porque como o exemplo que você colocou, Vitão, é muito claro, se você tem 5 trabalhadores, você tira um, e o equipamento precisa de 5, bicho, não vai funcionar direito. E aí, Não vai. Bolsonaro e Paulo Guedes vão falar, olha aí, é ineficiente, temos que privatizar, porque aí a gente contrata uma empresa da China que vai ser gente boa com a gente dos bancos, Sim. e quebra, fecha, acaba com o serviço público, acaba com as empresas estatais. Parece, então, a gente conversando aqui, que esse é o projeto do governo, sucatear, destruir, para privatizar, como o Fernando Henrique lá atrás fez, né? Sim, sim, sim. Não, cara, e a falácia, né, de que não funciona é absurda. Nos últimos 10 anos, nós demos 3 bilhões de lucro. 3 bilhões de lucro. Né? E esse dinheiro volta para a União e pode ser investido em todo tipo de educação, saúde, programa social, seja lá o que for, sabe? Agora, imagina, esse dinheiro vai para a mão de quem agora? Não O vai ser BTG mais... Pactual? Pois é, vai para a mão de um privado, cara. Vai para a mão de um privado. Em vez desse dinheiro retornar para a União, esse dinheiro vai para a mão de um ente privado. O que é pior, cara? Coloca a nossa soberania nacional em risco, né? Porque, primeiro, que a gente entrega, dado que a gente não produz só dinheiro. A gente produz dinheiro, a gente produz passaporte, a gente produz selo de cartório, a gente produz selo rastreável de bebida e cigarro, né, para o fisco. E assim, imagina você colocar todos os dados pessoais de todos os cidadãos do Brasil na mão de uma empresa privada. Que coisa absurda. Isso falando do passaporte, né? Mas no caso do dinheiro, cara, né, não existe um órgão internacional que regulamente a produção de dinheiro, né? Que regulamente a produção de dinheiro. Então, muitas vezes, quando entes privados, né, vão produzir as cédulas e moedas de um país, sim, você coloca a sua soberania monetária na mão daquele ente privado ou na mão de um outro Estado. E a gente fica refém, a gente volta a virar colônia. Né? Teve uma empresa, Crane, não sei se pronuncia Crane ou Crane, na Libéria, que ela produziu 15 milhões de euros a mais. 15 milhões de euros a mais. E detalhe, essa empresa Crane foi a empresa que produziu as nossas cédulas de R$2 no governo Michel Temer. Numa licitação muito duvidosa. Você está entendendo? Então, olha só o nível que acontece. A Thomas de la Rue também tem e detalhe, essas duas empresas que eu estou falando aqui, elas são uma das possíveis. Né? São internacionais. E uma das possíveis, né, caso a privatização aconteça, uma das possíveis é pegar a nossa Casa da Moeda. A Thomas de la Rue também está envolvida em escândalo mundial de produção de papel moeda, entendeu? A Valide, que fez o nosso Enem, por exemplo, que foi rejeitada a Casa da Moeda a fazer o nosso Enem, se envolveu em todo tipo de problema que você viu o último Enem que aconteceu, né? Então, o que acontece? Cara, se a gente não pode confiar uma prova, né, uma prova do Enem na mão de uma empresa privada, como é que a gente vai confiar a nossa produção de cédula, moeda e tudo mais? Não faz sentido, cara. Quando a gente analisa a questão, Vitor, sobre a ótica dos trabalhadores, sobre a ótica da soberania nacional, sobre a ótica do desenvolvimento do nosso país e da geração de empregos aqui dentro, não faz sentido. Mas, infelizmente, o liberalismo econômico não tem essa visão, né? Para eles fazem um discurso de soberania, o fascista mor da nação faz um discurso de soberania, de defesa do país, que é isso, que é aquilo outro, mas o tempo todo submete
a economia nacional, os interesses de quê? Em primeiro lugar, dos Estados Unidos e de outros países que ele considera mais importantes, mais desenvolvidos, né? Esse grau de submissão parece que, se aplicado à questão monetária, vai deixar o nosso país ainda mais vulnerável. Essa questão que você me falou agora do passaporte é gravíssima. Tem muitas empresas que dão desconto quando você fornece os seus dados pessoais. Os bancos de dados com informações dos cidadãos valem muito dinheiro. Essas empresas fazem um marketing direcionado para cima de você. Eles pegam todas as informações que conseguem de você e montam planos de vendas para ti. É que nem quando você abre o Google e começa a receber um montão de propaganda, às vezes de coisas que você estava conversando dentro do carro, com o celular do lado. Imagina, então, se esses dados que hoje são sigilosos, que são tratados com toda a seriedade pelos companheiros da Casa da Moeda, começam a circular aí por grandes empresas privadas, como a Crane, que o companheiro Vitor falou, e que estão, volta e meia, envolvidas em escândalos. Cara, o cidadão brasileiro vai ser ainda mais lesado para isso, né? E na pandemia, Vitor, como é que vocês estão fazendo? Vocês pararam durante a pandemia? Não, ao contrário. Na pandemia, né, ficou claro muitas contradições do capitalismo, inclusive a necessidade mundial de impressão de meio circulante, no caso, cédulas e moedas, né? Então a gente voltou a ser serviço essencial. Nós voltamos a ser serviço essencial e estamos trabalhando 24 horas por dia, em 3 turnos, para poder atender a demanda do auxílio Covid, né? E assim, os funcionários passando por todo tipo de exposição, a ponto do Bolsonaro dizer numa live, numa entrevista, que nós não seríamos mais privatizados. Mas, rapaz, se você for olhar o PPI, que é o plano de privatizações, nosso nome não saiu de lá. Tem um estudo da FGV, né, que tá guiando a possível privatização da Casa da Moeda. E o estudo também continua acontecendo, sabe? Então nada mudou. Ele solta mais uma mentira, como sempre ele faz, né? Porque no início da campanha ele também disse que não privatizaria a Casa da Moeda, porque não existiam critérios para a privatização da Casa da Moeda. Nem. Exatamente. Só que, assim, eu acho que os trabalhadores têm que ficar atentos a isso, porque ele não mentiu uma vez só, né? Inclusive, ele foi eleito na base de fake news. Então ele não tem nenhum problema moral com isso. Eu queria que meus colegas que estão assistindo entendessem, sabe, que ele não tem problema moral com mentira. Então, o que ele diz, a gente não pode levar a cabo. E outra coisa, cara, a gente tem que entender que a nossa luta tem que ir além dos portões da Casa da Moeda, cara. Sabe? A gente tem que ser solidário com todas as outras estatais, a gente tem que ser solidário com o pessoal do saneamento básico que está sofrendo agora, o pessoal da água. Sim. E que, cara, daqui a pouco, a partir de uma PL de 2017, se não me engano, o próprio Tasso Gereissati, né? Porque hoje é proibido vender água no Brasil, hoje você vende o serviço da água, né? Então, uma das PLs do próprio Tasso Gereissati, o cara da Coca-Cola, ele quer vender a água, igual aconteceu no Chile, ele quer vender a nossa água, não quer só se apropriar do serviço. Então a gente tem que entender que a nossa luta vai muito além dos nossos portões e a gente tem que vir pro lado de fora e partir para a luta política. Essa questão que você colocou, cara, das declarações do Bolsonaro, que hora ele fala que vai privatizar, hora ele fala que não vai privatizar, lembra muito a questão da pandemia que a gente está vivendo hoje, né? Cara, é talvez a crise de saúde mais grave desde a gripe espanhola. Talvez não, é com certeza a crise sanitária mais grave desde da gripe espanhola. Ainda assim, ele insiste em mentir para a população em rede nacional, dizendo o quê? Que a droga da cloroquina, ela cura o coronavírus. Que você tomando cloroquina, ó, tá resolvido. Gastou milhões de dinheiro público, botou os laboratórios das Forças Armadas para produzir cloroquina e tem estoque de cloroquina para décadas.
Um remédio que no máximo vai ter 3 anos de validade. Isso com dinheiro público, para sustentar o quê? As mentiras que ele fala lá nas lives dele do Facebook, do raio que o parta. É um total descompromisso com a construção do país. E quando a gente transpõe isso para o serviço público e para as empresas públicas, para mim, é bem claro que o que quer que ele diga, o que quer que seja, não acredite na palavra dele. Porque na hora que ele diz que ele vai privatizar para melhorar o serviço, ele está falando uma meia-verdade. Ele não quer privatizar para melhorar o serviço. Ele quer privatizar alguma coisa para permitir dar lucro para os amigos dele, para o Paulo Guedes, que comprou 3 bilhões em carteiras em financiamentos do Banco do Brasil. O ele não, né? O BTG Pactual comprou 3 bilhões na carteira de crédito do Banco do Brasil por 300 milhões. Cara, uma diferença assim, o cara pagar 10% de uma carteira, bicho, isso é criminoso. Nenhuma operação de crédito, nunca nenhuma operação de crédito do Banco do Brasil foi feita nesses termos. O que é bem claro é que esse governo, ele serve sim, ele serve aos ricos, serve aos poderosos, serve ao sistema financeiro. E ele quer entregar na mão do sistema financeiro a produção de moeda no Brasil. Quer entregar na mão do sistema financeiro o quê? Os dados da população. E quando você pensa no passaporte, é um dado maravilhoso para você trabalhar, né? Maravilhoso para essas empresas trabalharem. Porque é quem mais ou menos tem condição financeira de ir para fora. Então ele vai pegar... É isso aí, galera. Classe média, colegas trabalhadores do serviço público, das estatais, eles vão pegar os seus dados, do seu passaporte, dos seus filhos, para entregar para quem? Para essas empresas fazerem marketing direto em cima de vocês. Ao invés de deixar hoje aquilo que está funcionando bem e está dando retorno para a sociedade, que é a Casa da Moeda, que é pública. E o que é público não é do governo, o público é de toda a sociedade. Pois é. E aí é muito engraçado, como o Vitão estava falando, um momento eles falando de privatizar, mas na hora de trabalhar, na hora de produzir para o país, aí volta a ser serviço essencial e sem condições de trabalho adequadas.